Agora, nossa série especial, durante 20 anos, o segredo sobre a morte de um paciente num hospital municipal de São Paulo ficou encoberto. A família sempre acreditou que o parente tinha morrido durante uma cirurgia. Mas a equipe de investigação do Jornal da Record descobriu que o homem foi vítima de um erro provocado por um anestesista drogado. O médico havia usado fentanil, um derivado de ópio que vem causando dependência entre profissionais da saúde no Brasil. Desgovernado, o caminhão atropelou 4 pessoas. Dentre os feridos, o pintor de paredes Manuel. Ele e os amigos estavam a caminho do trabalho. Novembro de 1992. O acidente aconteceu na faixa de pedestres desta avenida da Zona Leste de São Paulo. Ruth correu com a mãe para o hospital e elas não gostaram do que viram. Não deram a atenção necessária, né? Aí eu, minha mãe reclamando. Ele não falava nada. Dor? Só dor, dor. Gemia, gemia, gemia. E dor, dor, dor. Ai Maria, chamando minha mãe, né? Manuel tinha 59 anos de idade. Os exames levaram algumas horas. Os médicos decidiram fazer uma cirurgia no abdômen. Queriam descobrir a causa de um sangramento. Aí depois foi que tiraram a radiografia, acho que perceberam a gravidade, né? Aí ele subiu, né, para o centro cirúrgico, mas isso ele estava no corredor. Ele não chegou a ser internado, não foi subir no quarto, nem nada. Manhã de 28 de novembro de 1992, Ruth e a família receberam oficialmente a notícia. Manuel estava morto. E quando é que veio essa notícia de que não tinha dado certo a cirurgia? É assim, não me recordo muito bem, né? Mas tempo. foi um baque, né? Um choque, né? Simplesmente ele não resistiu, né? Porque ele não resistiu, problema de coração, sei lá o quê, né? Só isso. Ao desarquivar o caso, nossa equipe de investigação descobriu a verdade. As informações dadas à família de Manuel foram incompletas. Um escândalo que ficou em segredo por mais de 20 anos. Manuel morreu por causa de erro do anestesista. A história foi contada com minúcias pelas testemunhas ouvidas por uma comissão de sindicância e pela polícia. Olha isso aqui, ó. Antes de dar anestesia, né? O documento diz assim: dirigiu-se o citado médico à sala de cirurgia e, enquanto preparava a mesa de anestesia, de forma voluntária e consciente, se injetou derivados de substâncias opiáceas. Quer dizer, se injetou em plena sala de cirurgia. Bate com um trecho que eu tenho aqui nesse documento que diz que o doutor ele tinha uma agitação psicomotora, segundo o documento, muito grande e não falava com ninguém na sala de cirurgia. Esta é a primeira vez que Ruth lê o processo. Até hoje, ela acreditava que o tio estava muito mal antes de ser operado. Testemunhas desmentem isso. A Ruth sempre achou que o seu Manuel tinha morrido durante a cirurgia, mas olha aqui, ó, olha essa descrição, que é do José Eduardo Máximo, enfermeiro, ó, que o paciente estava apresentando bom estado geral, lúcido e conversando normalmente, apesar da dor que sentia. Olha a descrição que o doutor Belmiro, colega do anestesista, faz do Manuel. Não era um paciente que corria risco iminente de vida. Drogado, o médico deu anestesia. Não reagiu quando o Manuel começou a ficar roxo. Enfermeiros que estavam na sala disseram na investigação que o paciente morreu durante a indução anestésica. Ou seja, nem chegou a ser operado. A família se sente enganada. Eles não te disseram o que aconteceu? Não. De forma alguma, né? Porque acredito se na época eles tivessem sido verdadeiros, nossa, minha mãe teria quebrado aquele hospital todinho. Ouvido no inquérito, o médico admitiu que era dependente de drogas, algumas de uso hospitalar exclusivo. Ele assume o uso,
que antes de iniciar a indução anestésica, injetou-se mais uma quantidade de Dolantina e fentanil, que pode-se dizer que recebeu uma overdose. Isso antes de dar anestesia no paciente. A verdade sobre a morte de Manuel estava no prontuário hospitalar. Ter acesso a ele é um direito que muitos brasileiros não exercem. Infelizmente, por desconhecimento, não o fazem, né? E as poucas vezes que o fazem, há também a restrição, há também esse bloqueio da própria instituição hospitalar ou da clínica, justamente para evitar que algumas informações venham a público, né? É impossível saber quantos casos, como o de Manuel, já aconteceram no Brasil. Não há estatísticas sobre isso. O Conselho Federal de Medicina diz que a taxa de médicos dependentes não é maior do que a da população. Esse contexto geral é de 8% a 14% dos médicos. É o contexto que se encontra na população brasileira como um todo. Ou seja, no Brasil, são no mínimo 30 mil médicos com algum tipo de dependência. E eles recebem a confiança de gente como Ruth para preservar a vida de seus parentes. A família de Manuel nunca pediu indenização à Prefeitura de São Paulo, nem acompanhou o inquérito aberto contra o anestesista. Nunca foi chamada, nem você, nem sua mãe, a depor, por exemplo, desse processo? Nunca, nunca. Eu estou tendo noção, estou tendo conhecimento agora. No caso de Manuel, o anestesista foi condenado pela Justiça por homicídio com dolo eventual, quando o réu assume o risco de matar. Não houve punição das entidades médicas. Ele não perdeu o registro e continuou a exercer a profissão. Nós tivemos 5 casos nos últimos 50 anos em que houve, de fato, a cassação médica por erro médico. Um caso por década. Se verificarmos, né, nesse patamar e que torna irrisório, né? O caso do médico que matou o Manuel não entrou para essa estatística.